sou a Shelly. Eu sou o Arthur. E esse é o canal Pandemônio. No vídeo de hoje a gente vai fazer o que algumas pessoas estão pedindo pra gente aqui no Twitter ou mesmo nos comentários dos vídeos, que é falar sobre algumas das mudanças da série. A gente listou aqui algumas das mudanças que a gente sabe que tem até agora na série. E a gente vai apresentar elas pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como tá ficando o projeto. Começando pelo Luke, que na série ele vai ser policial, né? Sim. Eu não achei isso uma mudança muito ruim pro plot da história. Eu adorei, na verdade eu prefiro. Prefiro. A gente sabe que, como ele sendo policial, vão incluir todo um núcleo policial, né? Afinal, ele não vai ser o único policial de toda a história. E isso vai contar com vários outros personagens secundários, né? Tá aí a Capitã Vargas. Sim, que vai ser outra presente no núcleo policial do Luke, pra dar mais profundidade nessa história dele ser um policial, coisa que a gente não sabe como é que vai ser tratada. Uma coisa interessante sobre o Luke ser policial e outros personagens também, é que a gente vai ter como ver como seria a reação dos mundanos e essa interação com o mundo das sombras, na qual o Luke, sendo policial e conhecendo esse mundo das sombras, ele trabalha especificamente para impedir que os mundanos se choquem com esse mundo mágico, com criaturas loucas e tudo mais. E a idade dos personagens também, que na série eles vão estar mais velhos. No caso, a Claire e o Simon eles já vão estar na universidade. Sim, e pra quem lê os livros sabe que eles têm 16, 17 anos no começo da história e que por causa disso a gente prevê muita mudança na mentalidade dos personagens. Sim. Eu acho que mudança boa. Eu acho que isso não é uma das mudanças mais perigosas que a gente pode ver até agora. A próxima mudança que a gente vai ver na série é que o Valentim ele está se escondendo em Chernobyl. A gente sabe disso porque, não sei se vocês acompanharam, a gente vai deixar aqui o link do post na descrição do vídeo. Nós tivemos acesso ao roteiro e lá a gente acabou descobrindo que o Valentim se refugiava lá pra Chernobyl. Isso não é bem o roteiro, né? Isso são as partes do roteiro que são usadas para a escalação do personagem. Eles recebem essas partes e aí eles gravam a atuação aleatória deles e mandam. Não é nada finalizado, assim. Então, são falas, partes do roteiro que os diretores acham que caracteriza mais o personagem. E nesses trechos a gente acabou lendo que ele tá refugiado em Chernobyl. Nesse tempo da história em que ninguém sabe onde ele tá, que ele fica sumido e ele vai aparecendo a partir daí, ele está em Chernobyl. Mesmo que não seja uma versão finalizada, a gente sabe que ele faz experiências com demônios lá em Chernobyl e a gente acabou vendo fotos que comprovam isso. Realmente tinha fotos com demônios enjaulados. Seria uma alteração no roteiro que a gente não sabe qual pode ser o peso futuro disso. Por enquanto ele é só um lugar em que ele estava escondido. Uma curiosidade é que no livro o Valentim ele passa um tempo escondido nas ruínas de um hospital psiquiátrico em Nova York, que é o Renwick. Isso seria substituído por ele estando em Chernobyl agora, onde ele faz as experiências com demônios. Uma curiosidade pra quem não sabe é que Chernobyl realmente existiu, foi uma cidade na Ucrânia. Isso. Que aconteceu um acidente nuclear em 1986 e acabou ficando desabitada. A próxima mudança no roteiro da série é que a gente sabe que o Simon ele já virou vampiro. Logo agora na primeira temporada. A gente não sabe direitinho em qual episódio, se é muito no começo ou mais na metade, mas a gente já viu fotos que comprovam que ele já virou vampiro. E o próprio treinador deles, o pessoal, eles postam umas fotos escrito Alberto virando vampiro, umas coisas assim. Então a gente já sabe que não vai ser um spoiler tão grande na série, então já deve ser algo que já acontece logo no início, assim, né? Outra mudança também é que os personagens eles acabam entrando antes. Então a Camille, os Lightwoods, no caso a Marise e o Robert e o Meliorn, a gente já sabe que eles já estão agora na primeira temporada. E o Max também. O Max também, é verdade. Eles são todos apresentados agora na primeira temporada. Alguns desses personagens, por exemplo, a Camille, ela só chega a aparecer no 4º livro da série e agora já está sendo colocada na primeira temporada. Então a gente pode esperar que ela tenha um papel mais construído. Por exemplo, ela vai aparecer em outras situações, não só no que ela tá na história. Uma outra mudança também é o Magnus, ele tá aparecendo mais. Ele vai aparecer bem mais, até mesmo do que no filme. Porque se você viu o filme, você sabe que o Magnus apareceu só uns 10 ou até menos minutos disso. Agora, essas últimas duas mudanças que a gente deixou pra apresentar pra vocês são as mais polêmicas de todas as que já aconteceram agora e que a gente tem
sabido a respeito. Pra começar com a Lydia Branwell, foi uma personagem que foi criada pra série. E ela é da linhagem Branwell, e a gente sabe que a linhagem Branwell acabou com o Henry, pelo menos a conhecida e a divulgada pela Cassie. Acabou com o Henry em Infernal Devices, quando ele casa com a Charlotte vira cônsul. Dessa forma, os filhos do Henry viram todos Fairchild, o nome Branwell não existe mais. E essa Lydia, ela fala que é descendente direta dele, né? Sem contar na polêmica do casamento arranjado também, né? Parece que a Marise arrumou, assim, um casamento forçado pro Alec com a Lydia. Isso. É interessante falar também que pelos roteiros que a gente conseguiu, que, só lembrando de novo, não são roteiros finais, são só as partes dos personagens pra audição, ela tem falas em que ela diz que ela era apaixonada por um Blackthorn, que acabou morrendo. E que ela é muito fã do Magnus, porque foi o Magnus que ajudou o Henry a construir o portal. Mas isso a gente sabe que nos livros não é de conhecimento público. Aliás, o Magnus nem comenta isso pra ninguém. E o último, que foi o que mais causou polêmica de todas essas mudanças nesses últimos dias, que a gente descobriu que o Michael Wayland provavelmente está vivo. Mas a gente tem algumas teorias que talvez não seja bem isso. Teoricamente ele está vivo, pelo que a gente viu, pelos roteiros que foram colocados à venda. Ele está vivo, ele contracena com o Jace e com a Clary, e ele argumenta com o Jace dizendo que é realmente o pai dele. O Jace reconhece ele. O Jace reconhece ele, o que pra gente já assusta, porque nós sabemos que é o Valentim que cria o Jace. E sendo assim, acabou toda a história do Jace e da Clary serem irmãos, que é uma coisa que preenche o plot do primeiro livro. Então a gente não sabe direito e tem algumas teorias rolando sobre o que seria esse Michael Wayland aparecendo vivo na série. Pode ter sido uma ilusão do Jace. Tipo uma alucinação. Ele pode ser também algum capanga do Valentim, que o Valentim fez ele se passar por Michael Wayland. Sim, desde a vida toda do Jace, no caso, e o Jace acabou reconhecendo porque foi criado por ele. No caso, ao invés do próprio Valentim ter criado ele, o Valentim teria mandado esse capanga assumir a posição do Michael e criar ele. E ele também pode ter ficado encarcerado, assim. O Valentim pode ter prendido ele, e aí, sei lá, na série o Jace acaba encontrando no caso, nessa teoria, ele realmente teria criado o Jace até uma certa idade, e aí o Valentim teria, não sabemos, sequestrado ele, mantido ele cativo em algum lugar, provavelmente em Chernobyl. Forjado a morte dele, alguma coisa do tipo. Forjado a morte dele e mantido ele cativo por todo esse tempo. E aí nessa cena em que eles se encontram, o Jace reconheceria ele. Mas aí também tem a questão do ele é Wayland ou ele continua sendo no livro um Herondale. Só que a gente tem algumas desconfianças quanto a esse personagem ser realmente o Michael Wayland. Pra começar que, assim, no roteiro normalmente tem o primeiro nome, então você sabe, né? Isabelle, Jace. Quando vem a fala seguinte do personagem, começa com o primeiro nome do personagem. No caso, não tem Michael, só Wayland. Então pode ser que seja algum outro Wayland. A gente não tem essa certeza sobre quem ele seria justamente por isso. Porque desde sempre, em todos os roteiros, eles são tratados assim. No caso dele, aconteceu dessa forma especial em que ele é tratado pelo sobrenome. Só que a gente viu o vídeo de uma audição e o ator ele fala que ele tá disponível para ser personagem recorrente. Isso significa que ele estaria disponível para ser um ator, um personagem que aparece várias vezes na série, não só para alguns episódios picadinhos, um aqui e um lá. E isso deixou a gente um pouco preocupado, porque ele seria um Michael Wayland presente na série. Ele pode ser um personagem recorrente também pra ser usado em flashback também, né? A gente não precisa se desesperar ainda. Sim. Tem toda essa teoria também de que isso tudo é uma alucinação, então a gente não sabe direito no que se apoiar além do que a gente tem, que são esses poucos fatos. Uma curiosidade bem interessante sobre a série é que teve uma entrevista que a Cassie deu em que ela foi perguntada sobre o que ela achava da série, como que estava ficando. Ela respondeu que a série estava ficando bem semelhante a True Blood. Não sei se algum de vocês já assistiram, é uma série muito boa, eu indico, aliás. Só que ela é conhecida por ter um teor mais sexual, mais erótico e mais sensual. Então a gente não sabe direito como aplicar essa comparação da Cassie nessa entrevista. A gente não tá sabendo agora como ver se a série vai ficar um pouco sexualizada ou é só um pouco mais madura. E ela usou uma série muito...
o que é justo. ambígua. Por os personagens estarem mais velhos e tal, acho que seria natural, no caso. A gente acha também que é importante, assim, ninguém se desesperar com todas essas mudanças, porque o material que a gente tem é muito pouco, então a gente não sabe como que vai ser trabalhada na série ainda. Pode ser uma mudança boa ou uma mudança ruim, mas a gente só vai saber mesmo em 2016. Assim que a série lançar. Então, no geral é isso, as mudanças que a gente tem até agora pra mostrar pra vocês. A gente espera que aconteçam outras. A gente só não sabe dizer direito qual a importância delas na série. Se vão ser coisas do tipo a ressurreição do Michael Wayland, ou coisas mais banais, que estão só pra adaptação mesmo, que seriam a idade deles ter sido aumentada. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui. E comenta aqui o que você achou dessas mudanças que a gente comentou com vocês e o que vocês acham que pode acontecer também no futuro. Se você também tem alguma teoria, por favor, divide aqui com a gente adora ver as teorias de vocês. Então não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os nossos vídeos e segue a gente também nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre atualizando com um monte de novidade. Se a gente acabar descobrindo alguma outra mudança, a gente vai voltar a fazer um vídeo pra vocês. Então até os próximos vídeos, a gente espera que tenham mudanças boas pra série, mas caso não tiver, a gente também vai estar voltando. Até a próxima! Tchau, tchau!